Olá! Vamos dar uma olhada em uma filosofia que busca mudar radicalmente a nossa relação com o dinheiro. A gente vai mergulhar nas ideias centrais do e-book Tesouro, Prosperidade Monádica, que propõe uma nova mentalidade financeira, uma nova forma de enxergar a riqueza. Olha só essa citação do livro. Ela já começa indo direto na ferida, né? A ideia aqui é que aquela sensação de luta constante, de que as coisas não andam, não é azar nem destino. É um sinal. Um sinal de que a abordagem está errada, de que a batalha pela sobrevivência está sendo travada de uma forma solitária. Então, para a gente entender isso melhor, vamos começar pelo primeiro conceito fundamental que o livro apresenta. Essa armadilha da sobrevivência. Um estado onde a gente fica preso num ciclo de muito esforço, mas com pouco ou nenhum resultado. E o interessante é que esse estado não é visto como uma falha pessoal. O livro descreve como um transe sistêmico, quase um estado hipnótico. É aquela sensação de estar num campo de batalha, sabe? A gente rala, trabalha duro, mas parece que não sai do lugar. Como se estivesse sob um tipo de feitiço que impede o progresso. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave que o livro propõe. É uma transformação de identidade, sair da mentalidade de órfão para a de herdeiro. O órfão é aquele que luta, que busca lá fora, que opera na base do esforço para conseguir as coisas. Já o herdeiro? O herdeiro governa o que já existe, permite que a prosperidade flua e reivindica o que é seu por direito. A postura perante a vida muda completamente. E essa comparação é fantástica. Pensa só. De um lado, o esforço. É descrito como empurrar o rio. É pesado, é cansativo e tem um limite, que é a nossa própria energia física. Do outro lado, o fluxo. O fluxo é como navegar na correnteza. É leve, tem um potencial de crescimento exponencial e não depende só da nossa energia, mas de uma conexão com algo maior, que o livro chama de a fonte. Ok, mas por que esse fluxo de prosperidade é bloqueado para tanta gente? De onde vem essa escassez? Agora a gente vai fundo para diagnosticar os fatores internos que criam essa armadilha. Essa pergunta é o centro da questão. Por que parece que o sistema, tanto interno quanto externo, simplesmente trava? Por que o crescimento e o aumento param de acontecer em certo ponto? E a resposta, segundo a obra, está num conceito chamado conflito da retenção. A lógica é a seguinte: quando alguém segura dinheiro ou recursos com medo de que falte no futuro, essa pessoa manda um sinal para o universo de que a fonte secou. E qual a consequência? Se a fonte secou, o sistema para de mandar mais, o fluxo é interrompido. E esse conflito é alimentado por três, vamos chamar de sabotadores internos. Primeiro, o medo da falta, que é como um parasita que suga toda a nossa energia do agora. Segundo, a sombra, que são aquelas crenças que a gente herda, muitas vezes sem perceber, de que dinheiro é sujo ou que ser rico é errado. E terceiro, o vício no esforço, que é quase uma programação no cérebro que nos faz desconfiar e até rejeitar o que vem fácil. Aqui a gente vê bem como o nosso estado interno pode criar a realidade de fora. Se a gente opera a partir da sede, daquela sensação de que falta, de que nunca é o suficiente, o universo responde com o quê? Mais motivos para sentir sede. Agora, se a gente opera a partir da saciedade, daquela certeza interna de que o tesouro já existe, o aumento material vira só uma consequência natural. E aqui entra outro termo-chave, a conexão monádica. Pensa nela como se fosse a nossa linha direta com aquela fonte de abundância, o tal do código de suprimento ilimitado. Essa conexão se rompe justamente por causa daquele transe hipnótico da escassez, quando o foco está só na falta. Bom, já entendemos o diagnóstico, o problema, mas e a solução? É agora que a coisa muda de figura. É o momento da virada, o que o livro chama de o despertar do herdeiro. É aqui que a transformação acontece de verdade. Essa frase aqui resume tudo. Eu não busco o que me falta, eu administro o que me pertence. Dá para sentir a diferença de poder, de postura? Sai a carência, a busca, e entra a administração, a governança. E isso nos leva direto ao princípio do trono ocupado. A ideia é simples: não existe vácuo de poder. Se a gente não senta no trono e assume o comando da nossa vida financeira, alguma outra coisa vai sentar no nosso lugar. Pode ser o banco, uma crise econômica, o mercado, algo vai governar. E como se governa? Através da linguagem. O conceito aqui é o logos do acréscimo. É uma ferramenta prática. É basicamente substituir as frases que nascem da falta, tipo é muito caro ou eu não posso comprar, por frases de comando, de governança, eu aloco recursos para isso, eu estabeleço isso como prioridade. A linguagem molda a realidade. Ok,
A teoria é poderosa, mas como colocar isso em prática no dia a dia? É aí que o livro apresenta uma ferramenta bem concreta, um protocolo de 4 fases para a gente assumir essa nova identidade. Então, esse protocolo de intervenção é um caminho claro. Passo 1, olhar para a realidade sem medo e ver para onde a energia está indo. Passo 2, reivindicar simbolicamente os recursos que são necessários como um direito. Passo 3, fazer um corte consciente com os velhos hábitos da mentalidade de órfão. E, finalmente, o passo 4, agir todos os dias a partir dessa nova identidade de herdeiro, como se a abundância já fosse real. E o ponto principal aqui que vale a pena reforçar é que isso não é sobre pensamento positivo ou sorte. É apresentado como um procedimento técnico, um método mesmo para redirecionar o fluxo da prosperidade na nossa direção. E, para a gente fechar, fica essa reflexão, essa pergunta que muda toda a perspectiva. E se a riqueza não for algo que a gente precisa caçar, correr atrás lá fora, mas sim um território que já é nosso e que está apenas esperando para ser governado?